O seu time está tendo resistência ou então alguns dos colaboradores estão tendo resistência em utilizar os recursos tecnológicos que você disponibiliza para que o time utilize? Então vamos tratar desse assunto. Essa live é para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos tratar dessa situação que está causando realmente algum desconforto em muitos gestores, porque nessa altura do campeonato, com recursos tecnológicos sendo utilizados por tantas pessoas, tantas inovações tecnológicas surgindo, como por exemplo a inteligência artificial, em várias plataformas, em várias utilidades diferentes, tanto para elaboração de texto, como para criação de desenhos ou para edição de vídeos. Eu vi um programa, uma demonstração em que o editor de vídeo ele cortava os áudios que ficam, os momentos em silêncio, quando a pessoa está falando, ele cortava e já juntava. Olha que coisa fantástica. Então, em uma altura dessa do campeonato, o seu time realmente não está utilizando as ferramentas tecnológicas aí que você disponibiliza, que você os estimula a utilizar. Realmente é uma situação que causa um desconforto e a gente vai tratar sobre isso hoje. Vou trazer aqui recursos poderosos para você utilizar com o seu time. Se liga aqui, compartilha com outros gestores. Essa de hoje eu não vou pedir para você compartilhar com seus colaboradores, porque primeiro eu quero que você assista, porque veja bem, olha só, talvez não pegue bem você assistir a live, compartilhar com eles verem lá, assistirem e perceberem que eu estou passando realmente um conteúdo de engajamento para você utilizar, e suponhamos que você não vá utilizar. Por algum motivo, ou esqueceu, ou não teve, acreditou que não tinha condições de utilizar, enfim, não utilizou. Aí pode ser que não pegue bem para ti, você compartilhar com o seu time e eles assistirem, técnicas poderosas de engajamento. Poxa, mas o meu gestor, a minha gestora, o meu líder não está utilizando, a minha líder não está utilizando. Fica realmente uma coisa muito esquisita. Então, primeiro assiste e só depois compartilha com o teu time. Mas eu sugiro que você compartilhe com outros gestores, com outros líderes que podem realmente estar tendo dificuldade. São muitos, te asseguro que são muitos. Muitos líderes estão tendo dificuldade com, não todo o time, obviamente, mas com alguns membros do time que não estão utilizando as ferramentas tecnológicas que você disponibiliza. E o que ocorre é que muitas vezes a não utilização dessas ferramentas traz um prejuízo no engajamento, traz um prejuízo principalmente na produtividade, porque obviamente vamos imaginar aqui que você utilize, por exemplo, o Trello, que é bem popular, é bem conhecido e também muito útil. Suponhamos que você utilize o Trello com seu time e a cada tarefa que é delegada é colocado lá um cartão em uma lista, e a cada tarefa dessas que é executada, concluída, o colaborador desloca aquele cartão para uma outra lista de concluídos, suponhamos. É a utilidade bem tradicional, bem típica do Trello nesse sentido. Então, suponhamos que um colaborador não fez a atividade e colocou lá, ou então fez a atividade e não colocou em concluído, e você, o seu time, às vezes precisam dessa entrega, precisam executar uma outra atividade só posteriormente àquela que o executor deveria ter feito, só que ele fez e não mexeu, não movimentou o cartão para a lista de concluídos. Então não tinha como você ou o seu time ou quem fosse fazer essa segunda atividade concluir, dar andamento na atividade. Então olha o prejuízo. Então são coisas desse tipo que realmente causam desconforto em alguns líderes, em alguns gestores, e olha, não é por menos, principalmente porque, como eu te disse, em uma altura dessa do campeonato, a galera não está utilizando recursos tecnológicos depois desse boom de tecnologia que teve, principalmente em razão aí do pós-pandemia, que a gente precisou utilizar de muitos recursos por causa do home office ou por causa
mesmo quem não fez home office ou quem não está fazendo, surgiram e afloraram aí, potencializaram, vamos dizer assim, as tecnologias remotas que já eram utilizadas, e além das que foram surgindo depois, como as de inteligência artificial e também de otimização, de gestão e tal. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Então, vamos lá. O que é a live de hoje? A live de hoje eu vou trazer aqui um contexto rápido, explicando o que é a situação, as possíveis causas disso. E ao final eu vou trazer ferramentas poderosíssimas para você utilizar. Confia, utiliza essas ferramentas, utiliza essas práticas. São práticas que não demandam muito esforço para fazer e são poderosíssimas. Então se liga aí. Vamos lá, compartilha com outros gestores, com outros líderes que possam estar passando aí por essas dificuldades. Ainda dá tempo de compartilhar. E se você está chegando agora, eu vou trazer nessa live circunstâncias, reflexões, vamos dizer assim, sobre possíveis causas de membros do teu time não estarem utilizando aí os recursos tecnológicos que o seu time precisa para eles desenvolverem as atividades, para gerar a produtividade que o time precisa, que você precisa. Então, vamos lá, compartilha com a galera e a gente vai abordar aqui as possíveis causas dessas resistências. Vamos começar logo com essa resistência, o porquê dessa resistência. Olha só, o que eu tenho acompanhado ao longo dessa minha experiência de 20 anos de gestão é que tradicionalmente, pelo menos até um determinado momento, até um determinado ponto, antes desse boom tecnológico aí que veio depois da pandemia, havia uma resistência realmente maior por parte das gerações, por exemplo, da geração X, da geração Y, que é o pessoal acima de 50 anos, e a geração Y é ali até os 40 e poucos anos, 43 e tal. Então, não vou trazer aqui contexto de decoreba para você decorar, não, mas é importante que você entenda as características dessas gerações. Então, pela prática que eu tenho, até um determinado momento, até determinados anos atrás, essa galera, o pessoal mais, né, dessa geração X, não vamos dizer mais velhos, mas mais experientes, o pessoal da geração X tinha realmente uma resistência com relação a isso. Mas a gente tem que avaliar aqui que, para não ficar parecendo um papo de etarismo, para quem não sabe, é o preconceito com relação à idade, a gente não pode generalizar, porque conheço pessoas que são da geração X, mas adoram tecnologia, não opõem resistência à tecnologia. Por exemplo, no meu time, hoje em dia, não há ninguém que se opõe a utilizar a tecnologia. A gente utiliza. Eu vou te mostrar o porquê que houve essa adesão. É uma das técnicas poderosas que eu vou te trazer no final. Então a gente utiliza e a gente não pode mais generalizar que é por causa das gerações. Por quê? Porque tem jovens da geração Z. Olha aí, imagina. A geração Z, para quem não sabe, é a geração que nasceu ali por volta na década de 90 e é um pessoal que tem hoje... Eu tinha até colocado um papelzinho, deixa eu ver onde é que está a minha pesquinha, porque obviamente eu não vou decorar, não vou ficar decorando as gerações para trazer aqui para vocês. Mas a minha pesca eu perdi e vou ficar devendo para vocês. Mas enfim, esse pessoal... ele é um pessoal que tem entre 23 e 30 anos, por exemplo, e eles já nasceram em um ambiente nativamente tecnológico. Eu estou procurando aqui a minha pesca mesmo, viu? Se você está imaginando o que é que eu estou procurando aqui, é a pesquinha da idade, que deve ter caído aí e voou. O vento levou. Mas enfim, vamos sem pesca que dá certo do mesmo jeito. Então... pessoal da geração Z, eles já nasceram em um ambiente tecnológico, por isso que a gente diz nativamente tecnológico. Então tem pessoas dessa geração Z, imagina alguém de 23 e 30 anos, que tem resistência em utilizar a internet, a tecnologia. Fica realmente meio esquisito. E existem
casos, situações como essa. Já vi relatos de gestores informando que tem colaboradores da geração, eles têm colaboradores da geração Z, com menos de 30 anos, que não utilizam, suponhamos que fosse o Trello, por exemplo. Na hora de colocar o cartãozinho lá no Trello, a pessoa faz a atividade e não coloca lá no Trello. Se for uma outra tecnologia, suponhamos que tenha o Teams, por exemplo, que é parecido, não é a mesma coisa, mas é um pouco parecido, não coloca lá a tarefazinha de cumprida. Ou então, se você utiliza, por exemplo, o Google Agenda, o seu time utiliza o Google Agenda e suponhamos que nesse caso um colaborador da geração Z, que nasceu nativamente no ambiente tecnológico, não vai lá e coloca a tarefa naquele ponto, para dizer que, na lista concluída, para dizer que já foi feita a atividade, para que o time saiba que foi feita a atividade. O time vai saber que foi feita a atividade, não é para monitorar o colaborador, porque tem realmente colaboradores que acham que essa parada de você estar levando transparência para o time, de você utilizar, por exemplo, recursos como o Trello, em que quem está fazendo a atividade bota lá na lista fazendo, se tiver uma atividade pendente, coloca na lista pendente, e se resolveu a atividade, se concluiu a atividade, coloca na lista concluído. Tem colaborador que acha que isso é para ficar sendo monitorado, para que o gestor monitore. O meu líder, a partir de agora, está querendo me monitorar, querendo utilizar programas que a gente precise dizer o que é que está fazendo e tal. É claro que quem pensa assim é quem não tem ainda conhecimento, por exemplo, das metodologias ágeis, como o Scrum, os quadros Kanban. Então, não vamos entrar nisso hoje, porque não é o tema aqui para a gente abordar. Outro momento a gente aborda, mas o que eu quero dizer é que quem pensa assim é porque realmente ainda não tem essas informações. Mas o importante é você, se você tiver no seu time colaboradores desse jeito, que pensam dessa forma, e olha, é muito comum, eu sei, e pode ser que você que está me assistindo agora tenha no seu time colaboradores que estão opondo resistência porque acham realmente que tu vai estar fiscalizando, vai estar querendo ver o que é que ele está fazendo ou deixando de fazer. Então, uma prática boa para você utilizar aí é você, em uma das reuniões, você explicar para o time que esse cenário não é para você ficar monitorando. Não significa que você está fiscalizando alguém. Significa que o time está se vendo. E é importante o time se ver, principalmente em situações como uma atividade a ser feita depende de uma atividade anterior, e essa atividade anterior, se ela estiver em um quadro desses, por exemplo, que o time entre e veja, por exemplo, será que eu posso fazer? Suponhamos que um dos membros precisa executar a atividade e está esperando pela conclusão de outro membro do time. Ele não precisa ir atrás do membro do time para perguntar se aquela atividade foi feita. Ele já olha no quadro e vê se o cartão foi levado para a lista concluído. Isso aí já é o suficiente para ele dar andamento naquela atividade. E isso pode ser somado também aos pontos que são levados para a reunião. Então esse é um grande lance de você passar a acalmar o seu colaborador ou acalmar a sua colaboradora no sentido de que você não está fiscalizando. E vai ter casos realmente de colaborador que vai pensar isso inicialmente, não tem essa experiência de utilizar esse tipo de metodologia, mas você aos poucos vai usando esse argumento de que vai dar visibilidade para o time, a informação vai fluir no time. Eu lembro muito bem quando eu iniciei com essas metodologias, com esses recursos tecnológicos no meu time, eu tive resistência. Alguns colaboradores colocaram resistência, disseram exatamente isso, soltaram lá as indiretas de que agora eu ia estar monitorando, fiscalizando. E é aquele tipo de comentário alegre, mas que a gente sabe que esconde uma verdade ali oculta. A gente precisa ler o que está escrito e o que não foi escrito. A gente precisa ouvir o que não foi falado. Então, aí eu levei um tempo para passar esses argumentos, para explicar, e depois mostrei os ganhos que o nosso time teria com isso, e a gente foi implementando essa situação. Então, vou te trazer um roteiro
Com base nisso, mostrar quais são as estratégias que você vai precisar utilizar. A live hoje vai ser mais curta, não vai ser como a de outros dias que eu venho fazendo. Vou procurar aqui fazer hoje menos de 30 minutos. Mas eu quero que você entenda isso, que se você está começando agora, você vai ter resistência. Eu tive essa resistência e passei algum tempo ouvindo algumas piadinhas, como eu te disse, os comentários que são alegres, mas a gente sabe que é um alegre que esconde ali, às vezes, uma verdade que aparentemente não foi dita, mas a gente percebe. E aí, claro que uma das estratégias, se você for líder, é você não entrar nessa jogada. Quando você ouvir um comentário tal, você realmente não entrar nesse roteiro, nessa dimensão aí, para não prejudicar o engajamento que você já pode ter tido até aquele momento. Então, eu lembro de um dos primeiros cursos que eu fiz, onde o instrutor dizia, olha, o líder ou a líder não podem descer do salto. Então, o grande lance é esse. Por isso que você precisa, principalmente, além das técnicas variadas, as que eu trago aqui, precisa ter realmente inteligência emocional para que na hora de uma circunstância como essa, em que você pode ouvir ali algum comentário que pode ser realmente interpretado pelo time como uma piada, você realmente naquele momento você se blindar e ter gestão emocional para avaliar que realmente não vale a pena você entrar naquela jogada, e principalmente porque quando você converte isso de uma forma racional, sem ser de uma forma emotiva, quando você demonstra segurança nesse momento, você vai ganhar mais legitimidade e o time vai avaliar realmente aquele comentário como um comentário infeliz. Esse comentário da piadinha que eu estou falando. O time vê como um comentário infeliz quando você demonstra essa estabilidade emocional e você não se afeta por causa disso daí. Então vamos lá. Eu acho que agora já dá para a gente traçar aqui uma estratégia com base nisso. Mas a conclusão com relação às idades, que eu quero logo deixar bem claro para vocês, é o meu entendimento baseado na minha experiência, baseado também no acompanhamento que eu tenho tido, que eu tenho feito com alguns gestores e também com teoria, obviamente. A teoria a gente sempre tem que se embasar nela porque é um roteiro seguro. A gente não pode abandonar um roteiro que é seguro, pesquisas que foram feitas, estudos que foram feitos, com líderes, com times. A gente não pode abandonar esse roteiro que é seguro. Mas o grande lance é a gente pegar esse roteiro, colocar em prática e vir aqui para vocês e dizer, esse roteiro funciona, é bacana, eu já implementei. E é o que eu tenho feito aqui para que você tenha os maiores e melhores ganhos de engajamento e produtividade com o seu time e você tenha, obviamente, como líder, como gestor, mais qualidade de vida, menos desgaste, porque realmente quando a gente tem um time quando a gente está em uma situação em que não há ali engajamento e produtividade, seja por que motivo for, e os motivos são variados, e não é o tema de hoje, mas quando acontece isso, realmente há um desgaste muito grande para o líder ou para a líder, que leva para casa, vai dormir estressado, às vezes chega em casa realmente sem qualidade para ter com a família. Imagina se você tem filhos pequenos, por exemplo, e chega e eles demandam por sua atenção, ou seu companheiro também, a sua companheira, e você ali está tão desgastado ou tão desgastada que não tem mais energia, chega em casa como se fosse sugado. Então, realmente, o que eu trago para você semanalmente é também para você não chegar a esse nível de desgaste, chegar em casa com as suas energias exauridas e não ter qualidade de vida fora do trabalho. É isso que eu trago para você, ter qualidade de vida fora do trabalho, ter como levar ainda boas energias para casa, ter momentos aí ainda de disposição para viver uma vida fora do horário do trabalho. Esse é o grande lance. Encare isso como algo que você tem que atingir, é um objetivo fundamental para você. Eu sei que para muitos isso é algo
totalmente distante. Tem gestor que nem imagina que vai conseguir isso. Tem gestor que, na verdade, acredita que nunca vai conseguir isso. Acredita que o cargo de gestão realmente é algo de um peso, como se fosse uma maldição, que vai ser levado esse peso com ele ou com ela até o momento onde não tiver mais o cargo de gestão. E olha, isso não precisa ser assim. Isso não precisa ser assim e depende de você ser assim ou não. Se você implementar o que eu estou te trazendo semanalmente, vai surtir um efeito muito bacana e você vai ter mais qualidade de vida, o seu time vai produzir mais, vai estar mais engajado e você também mais engajado, inclusive com a sua vida fora do local de trabalho. Então vamos lá, voltando para a conclusão, não me deixem fugir mais por outro caminho. A conclusão que eu trago para vocês é a seguinte: não está relacionado com idade, não está relacionado com geração. A falta de interesse em utilizar os recursos tecnológicos que você, líder, está tentando que o seu time execute, que o seu time utilize, e eles não estão utilizando, isso independe das gerações. Por quê? Como eu te falei, tem episódios, tem exemplos reais em que pessoas jovens da geração Z não estão utilizando esses recursos com fluidez, não se interessam, não estão se interessando em utilizar essas ferramentas que são importantes para o time e esses jovens não estão utilizando. E tem gente da geração X e também da geração Y, os famosos millennials. Eu acho legal esse nome, eu acho muito bonito, millennials. Os millennials utilizam tranquilamente, os da geração X também utilizam. Geração X aí tem até mais de 60 anos e utilizam esse roteiro de tecnologia. Conheço muitos que utilizam e conheço jovens que não estão utilizando como deveriam utilizar. Então você precisa entender que não tem a ver com geração, tá? Então vamos acabar com esse etarismo, que é, como eu já falei, o preconceito com relação à idade, e eu te asseguro que é realmente preconceito, porque isso não tem hoje em dia, no padrão atual. Poderia fazer sentido até uns anos atrás, mas no padrão atual não tem fundamento nem teórico nem prático essa história de que é por causa das gerações. Inclusive por causa dessas experiências que eu estou trazendo para vocês, dessa prática, dessa realidade. Então, se não tem a ver com geração, o que é que tem a ver? Tem a ver com o quê? E o que é que eu posso fazer para que os colaboradores, sejam eles da geração X, Y ou Z, eles utilizem isso? Então, presta muito bem atenção, porque daqui a pouco, dependendo da sua pretensão nessa jornada de liderança, dependendo da sua idade, disposição, enfim, dessas variáveis pessoais, você já vai estar pegando desafios que você nem imagina, como, por exemplo, os da geração alfa, que são os que vêm depois da geração Z, que hoje em dia eles estão aí por volta dos 13 anos. E depois da geração alfa ainda vai ter a geração C, que são os que nasceram a partir da pandemia. Por isso que são geração C, né? Por causa do C de Covid. Então eles já vão trazer uma característica diferenciada, porque passaram pelo isolamento social, houve algumas consequências, os pais, muitos trabalharam hibridamente, essas crianças não entenderam muito bem esse contexto de pais em casa e não estarem disponíveis para eles. Então, o trabalho híbrido para eles já é algo que é super normal. Eles são nativos do trabalho híbrido, trabalho remoto híbrido. E alguns deles, inclusive, pode ser que eles odeiem o trabalho híbrido. Olha só essa sacada que eu trago para você. Pode ser que alguns deles cheguem a odiar o trabalho híbrido. Por quê? Porque quando eles eram crianças, os pais estavam em casa, mas não estavam à disposição deles. E podem contestar à vontade, porque essa teoria é minha, que eu vi agora, criei de uns dias para cá,
e não vi livro ainda sobre o assunto. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas enfim. Estou dando aqui para vocês em primeira mão. Qualquer um pode aderir, pode pegar e dizer que é sua, ou enfim, não está registrado nem nada, mas é uma reflexão que é para a gente. O grande lance desses pensamentos, dessas teorias, é que elas tenham utilidade para o maior número de pessoas possíveis. Então, é um pensamento que eu compartilho com vocês, de que pode ser que realmente algumas dessas crianças da geração C, que nasceram depois da Covid, na época da Covid para cá, elas possam realmente odiar o híbrido daqui a um tempo, quando forem adultas, porque os pais, quando elas eram crianças, os pais não compartilhavam, estavam em casa, mas não estavam disponíveis. Mas também tem essa teoria, essa possibilidade de como eles nasceram em um ambiente completamente, nativamente híbrido, eles não quererem de forma alguma o trabalho presencial. E pode ser que alguns deles não queiram mais nem híbrido. Daqui para lá muita coisa vai avançar, obviamente, mas pode ser que esses jovens não queiram mais nem trabalho híbrido, eles queiram realmente 100% remoto. Então se prepara para já estar aí apto para tratar com essas gerações aí. Mas vamos lá. Então o que eu trago para vocês agora de recurso poderoso para você utilizar é o seguinte. Em primeiro lugar, você vai utilizar o rapport. Você vai utilizar a conexão, você vai ancorar nessas pessoas primeiro, para que daí você tenha como conseguir motivar, conseguir inspirar. Porque o grande lance é o seguinte, existe o lance dos canais de representação da realidade. Como é isso? É aquela história de uma pessoa ser visual, outra ser mais auditiva, outra ser mais sinestésica e outra ser digital. O que é isso? Eu vou passar rapidamente aqui. Se você tiver dúvida, depois você volta e assiste o vídeo. Quem tem um canal auditivo percebe mais a realidade através da audição. Essa pessoa, ela presta mais atenção nos sons, a representatividade da realidade para ela é mais bem recebida se ela ouvir. E quem é visual? Quem é visual recebe mais a informação através de estímulos visuais, ou de desenhos, ou de cores, ou de fatos, de estímulos visuais do ambiente, por exemplo. Os sinestésicos, eles já precisam sentir algo. É mais interessante essa informação da realidade chegando para eles se, por exemplo, for estimulando os sentidos deles, sentido, não só os sentidos tradicionais de tato, de audição, de visão, mas sentir, elaborar sentimento, por exemplo. Ou então de toque, de tato, de abraço, de aperto de mão. Esses são os sinestésicos. E os digitais são aqueles que têm diálogos interiores, diálogos internos. Recebem uma informação da realidade, seja por que canal for, e eles ficam elaborando internamente, como se fosse uma conversa interna a respeito daquilo. É mais fácil esse digital ser também, ter um pouco ou muito de auditivo, porque ele escuta e vai ali elaborando com ele, vai tendo um outro diálogo interno com ele a respeito daquilo. Mas qual é o grande lance? Não é só você saber isso. O grande lance é você utilizar isso como conexão para determinado colaborador ou determinada colaboradora. Em que aspecto? Suponhamos que você vai precisar estimular esse time. Então você chega para a pessoa primeiro, lembra do lance do rapport, olha nos olhos da pessoa. Se a pessoa fala rápido, você não fala lento como eu estou falando, como eu costumo falar. Se ela fala lento, você não fala rápido. Então, é o seguinte, a pessoa tem uma velocidade 1, você não chega lá com a velocidade 5, porque ela nem entende. Você acredita que passou um livro de informações para a pessoa, mas você passou na velocidade 5, ela está na velocidade 1 ou 2. Ela não entendeu. Ela ouviu ali, você falou 100%, talvez ela tenha entendido, absorvido 10%. Então, qual é o grande lance? Primeiro, olha esse fundamento, presta muita atenção, que é um recurso poderoso para você utilizar.
você chega primeiro para a pessoa, se ela está na velocidade 2 ou se ela é da velocidade 2, por exemplo, ou 3, e claro que isso aqui é uma metáfora, esse 1, 2 ou 3, e você é de velocidade 5, primeiro você vai chegar naquela pessoa desaceleradamente, você vai reduzir a sua velocidade de fala do 5 para a 2 ou 3, nesse exemplo. Lembrando que esse 2 ou 3 é só uma metáfora, só ilustrando. Então, reduz a velocidade e vai conversar com a pessoa. Primeiro ponto. Se for o contrário, se for uma pessoa que é muito rápida e você é muito lento, fala lento, então você faz um ajuste mental para quando chegar para aquela pessoa, você já acelerar. Se você é 2, velocidade 2 e a pessoa é velocidade 5 ou 6, já dá uma acelerada para atingir a velocidade também 5 ou 6, para que você se conecte com aquela pessoa. Porque senão acontece o seguinte, você está contando uma história para a pessoa, mas ela tem uma velocidade de processamento maior, uma velocidade de linguagem maior, e na metade do assunto ela já não presta mais atenção, porque ela já está impaciente, ela já quer a conclusão. É aquele perfil comportamental, aquele perfil do tubarão, acho que é do tubarão. É muito rápido, então quer as coisas ali para agora, pensa muito rápido, então você precisa chegar nessa conexão na mesma velocidade para que a pessoa lhe escute. E uma outra técnica é respiração. Se a pessoa está calma, não chega afobado. Se a pessoa está afobado, não chega também muito calmo. Tenta equalizar ali a respiração o máximo que você puder para que você estabeleça essa conexão. Estabelecida essa conexão, uma outra forma que, antes que eu me esqueça aqui, para não deixar passar batido, uma outra forma de conexão é o repertório. Suponhamos que o colaborador tal ou a colaboradora torça pelo time, por um determinado time que jogou no final de semana passada e foi vitorioso, por exemplo. E você pode chegar para a pessoa e dizer, tá feliz porque o teu time ganhou, né? Foi um jogo bom e tal. E aí você bate um papo ali, já gera uma conexão, porque você falou no time que a pessoa gostava. Então, o repertório tem um poder muito grande também no estabelecimento da conexão. Então, fica ligado nisso ou fica ligada nisso. Utilizou o rapó. Próximo passo, você vai mostrar os ganhos de ele ou ela utilizarem os recursos que você está propondo que eles utilizem. Você vai mostrar os ganhos, mas não são os ganhos para você, líder. São os ganhos para ele, colaborador, ou para ela, colaboradora. É preciso que eles enxerguem o ganho, que eles escutem o ganho, que eles sintam o ganho, que eles processem internamente o ganho. Vocês perceberam o que foi que eu falei aqui agora, o que foi que eu fiz? Eu falei para os 4 públicos de canais de representação diferentes. Quando eu disse é preciso que ele veja ou ela veja, eu falei com o público visual. Se você for visual, você acatou melhor, acolheu melhor isso daqui. Quando eu falei é preciso que eles escutem esses ganhos, então já estou falando com quem tem um canal auditivo, já é uma conexão, já é uma probabilidade maior de eles absorverem isso. Quando eu digo é preciso que eles sintam que aquilo dali vai ter um ganho para eles, estou falando com o sinestésico. Quando eu digo é preciso que eles entendam internamente, que eles processem internamente, que eles conversem consigo mesmo sobre os ganhos disso. Aí eu estou falando com o pessoal digital. Para que serve isso? Eu não fiz isso aqui à toa. Eu fiz isso para dar um exemplo de como você pode utilizar isso na prática com o seu time. Você vai chegar para eles e você vai, para quem é visual, você vai, por exemplo, dizer, olha, é interessante, será que você já está conseguindo visualizar o ganho que a gente vai ter quando você utilizar esses recursos que eu estou te trazendo, como, por exemplo, se for o Trello, você chega para a colaboradora ou colaborador e fala, você consegue já enxergar os ganhos que a gente vai ter se você pegar realmente, colocar lá, quando você estiver executando a atividade, você colocar em fazendo, e quando você concluir, você arrastar o cartão para a lista concluídos, você consegue visualizar os ganhos disso, isso você falando para ele ou para ela, se ele ou ela for visual. E se for auditivo, você vai criar um roteiro em que você
Faça a pessoa imaginar que ela está ouvindo, por exemplo. Já imaginou quando você estiver realmente colocando isso e o time estiver dizendo para você, você estiver ouvindo o time dizendo: poxa vida, João, poxa vida, Maria, que maravilha você realmente você ter aderido a essas tecnologias, faz tempo que a gente estava querendo isso e que maravilha. Então imagina você ouvindo isso. Aí para os outros roteiros você vai fazer também o mesmo cenário sinestésico, para ficar bem sedimentado para você essa prática. Você diz: já imaginou você sentir que o time está satisfeito com você fazendo isso? Já imaginou você sentir que a conclusão daquela atividade gerou uma informação que um outro colega seu do time, um outro membro do time estava precisando para executar tal coisa? Então, isso é poderosíssimo, isso causa um resultado positivo enorme e você tem realmente que implementar isso, porque traz um poder, tem um poder muito grande de gerar essas conexões e com isso você vai realmente ter mais acesso a eles e vai fazer com que ele ou ela observe o ganho e utiliza esses canais de representação da realidade para que eles vejam esse ganho. Ou seja, como é que você vai mostrar o ganho para quem é visual? Faz ele enxergar, o convida a enxergar o ganho. Se for um colaborador auditivo, você o convida através da sua criatividade, aí você vai criar, você o convida ou a convida para que ele ou ela escutem o ganho daquilo, escutem algo que esteja relacionado com o ganho de ele ou ela aderirem àquela tecnologia. Se for sinestésico, também. Agora, você vai precisar, obviamente, prestar atenção nos membros do seu time também. Não é simplesmente você chegar para quem você não sabe qual é o canal de representação e você simplesmente utilizar um que não tem nada a ver com ele ou com ela. Você vai precisar observar o seu time e, olha, isso é muito fácil de observar. Se você já baixar a guarda, baixar a guarda no sentido de acolher isso que eu estou te trazendo, você já começa a partir de amanhã já observando quando você fala com eles, como é que eles se comportam, se eles olham nos olhos, se você percebe que a pessoa acolhe a informação que você falou perfeitamente, mas sem precisar olhar para você, então tudo indica que seja uma pessoa auditiva. Se sempre que você precisar falar, a pessoa busca realmente olhar para você, ou então um outro exemplo é quando você conversa com um colaborador e você percebe que quando ele ou ela não olha para você, não está olhando para você, ele se dispersa ou ela se dispersa, então você já sabe que ele ou ela é visual. Por quê? Porque precisa estar olhando para você para prestar atenção. Isso é muito legal, muito interessante, é uma atividade bacana, é divertido até inclusive, porque você vai aprender mais sobre as pessoas e sobre você mesmo, ou você mesma. Então, e a pessoa que ela é auditiva, ela realmente não precisa, se você perceber que você está falando com um colaborador que ele não está olhando para você ou ela, mas ele pegou o contexto todo sem estar olhando para você, então você já sabe que ali é uma probabilidade muito grande de ser um canal predominantemente auditivo. Então vai observando isso, vai brincando com isso, brincando no bom sentido, obviamente, é porque é divertido realmente quando a gente vai percebendo, implementando e vendo como é que as pessoas absorvem, como são esses canais de representação da realidade, como é que eles observam a realidade em sua volta. Isso é muito divertido, a gente observar isso, porque é muito interessante e a gente aprende realmente tanto sobre eles como sobre nós mesmos. Espero que tenha ajudado, espero que você utilize o mais rápido possível. Ficamos por aqui e até o mais breve possível. Um grande abraço. Tchau, tchau.